Oiê! Vamos falar de sintaxe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, continuando com o que a gente está fazendo nos nossos estudos de gramática, a gente vai aprender, então, agora, passando depois de tudo que a gente viu de morfologia, a gente vai passar para os estudos de sintaxe. Então a gente já falou de morfologia, já falamos também de semântica, agora a gente está falando de sintaxe. Enquanto a morfologia ela vai conversar a respeito da classificação das palavras, quando a gente vai ter elas com até mesmo a participação de outras palavras, a gente vai ter a semântica, com o que a gente tentou o significado dela em outras palavras. Vamos ter o uso da sintaxe com os elementos que estão dentro de uma oração com o significado do que tem cada um. O que a gente estudou em morfologia e semântica vai ajudar a gente a entender melhor essa questão do que temos já de sintaxe. Porém, se você não lembra muito bem do que a gente falou nas outras aulas a respeito de morfologia, eu sempre vou tentar dar uma resumida muito enxuta, então eu vou falar bem rapidinho sobre alguns dos elementos, quando a gente for falando deles na parte de sintaxe, porém não vai dar para falar especificamente. Então é sempre bom você voltar em alguns dos vídeos para poder dar uma lembrada do que a gente está falando a partir de agora. Então o que a gente precisa entender é que a sintaxe ela vai fazer um estudo dos elementos de uma oração e de períodos e como eles se relacionam por si só. A gente vai perceber que podem existir mais de um elemento de morfologia dentro de um dos elementos da sintaxe, porém não vai fazer com que haja diferença. A gente tem que ver a relação entre eles ao longo de todo o período ou oração. E vale a pena a gente lembrar o que a gente tem de classificação entre frase, oração e período. O que a gente tem como frase é que ela possui um sentido comunicativo completo. Ela pode ser uma frase nominal ou uma frase verbal. Então a gente tem como um caso de uma frase nominal é que não tem um verbo. Então a gente pode ter como, por exemplo, a palavra atenção. Então a gente percebe que nessa frase a gente tem apenas uma palavra que é um nome, que é a palavra atenção. Temos então uma frase nominal. Quando a gente tem uma frase verbal, ela exige a existência de um verbo, como por exemplo, não ultrapasse. Então a gente tem que, nesse caso, temos a existência do não como advérbio e o ultrapasse como o verbo. E aí dado então uma frase verbal. A questão do que temos de oração é que essa frase ela vai ser organizada e disposta a partir de um verbo. Então a gente pode perceber que toda oração de fato ela é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Então a partir de um pressuposto que a gente tem de que cada oração corresponde a cada um dos verbos presentes, a gente pode perceber em uma oração, como por exemplo, eu ultrapassei porque não li a placa. Perceba que nisso a gente tem ultrapassei e li. Nesse caso, temos então duas orações, porque temos uma frase organizada com a palavra ultrapassei, que é a primeira oração, e temos então a outra oração, que é o li, que é a segunda oração. Lembrando também que podem ser locuções verbais, não precisa necessariamente ser um verbo sozinho, se nem como a gente poderia modificar a frase, eu acabei ultrapassando porque não li a frase. Então, o acabei ultrapassando é uma locução verbal, primeira oração, e o li continua sendo a segunda oração. O período seria exatamente essas duas orações que eu acabei de falar, que é uma conjunção, é uma união de orações que vão trazer um novo significado. Então, dentro do período vão existir orações que por si só são frases verbais. Então perceba que não dá mesmo para desassociar tão fortemente o que a gente tem de uma para outra. Então a gente vai perceber que aqui a gente vai fazer estudos de períodos, que é as uniões que a gente tem com orações, ou até mesmo às vezes a gente pode estudar apenas uma oração. Mas como a gente geralmente faz o estudo de sintaxe a respeito de textos, é muito mais comum a gente ver a interação de orações entre si com significados. Porque perceba que quando a gente analisa apenas uma oração ou outra oração, a gente pode ter que deduzir qual que é o significado. Porém, os períodos fazem um exercício de que a gente já saiba qual que é o significado do que a gente tem naquela união de orações. Perceba que é uma diferença enorme de eu falar aquele vestido bonito e caro, ou aquele vestido bonito, mas caro, ou aquele vestido bonito porque é caro. Essas três orações, esses três períodos que a gente falou agora, você pode perceber que todos eles têm uma única diferença, que é a conjunção, porém todos eles trazem um sentido diferente. É isso que a gente vai fazer nos estudos de sintaxe, que é ver como que essas uniões fazem uma diferença. Não só isso, mas também a NGB, a nomenclatura
gramatical brasileira vai fazer com que a classificação do que temos de estudos de sintaxe vão fazer com que a gente tenha exatamente os estudos de sintaxe com alguns elementos que são a partes que a gente tem como essencial ou também que a gente tem como integrante, acessório e vocativo. A gente vai estudar cada um deles. A gente vai fazer o estudo tanto dos termos essenciais, que é sujeito e predicado, dos sujeitos integrantes, que são os complementos verbais, complemento nominal, adjetiva passiva, os elementos que são acessórios, que é adjunta de nominal, verbal e aposto, e também o vocativo, que vai ser o termo independente. Todos eles a gente vai estudar em aulas separadas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida específica da parte de sintaxe, ou se você não lembra exatamente de alguma coisa da parte que a gente estudou de morfologia ou até mesmo de semântica, não deixe de escrever aqui embaixo, por gentileza, para poder resolver essa sua dúvida. E pode ser que toda essa confusão que você está tendo, do que eu acabei de falar da palavra de morfologia, ou até mesmo dessa classificação de palavras, tem aqui uma playlist específica com tudo que eu falei sobre morfologia, então classificação de todas as palavras para você poder entender melhor, até mesmo se você esqueceu alguma coisa. E caso você tenha esquecido coisa da parte semântica, até porque faz um tempinho já que a gente estudou, você pode ver esse vídeo aqui, que inclusive vou te explicar tudo da parte de semântica para você poder não ter mais problemas e ficar mais tranquilo nos seus estudos de gramática. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!